Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está nos assistindo hoje. Mas a gente está começando mais um Bregoso Cast, edição política. A gente está aqui com nossos convidados hoje. Marconi Chaveiro aqui para dar Cuida pra cuidar. para dar aquele apoio, né, Marconi? Tá sempre aqui Vamos também embora. aparecendo. E hoje Aos poucos eu tô ficando da casa, né? tá ficando da casa já, né? A gente tá até Mas sempre chamando aí, fazendo zoada. a gente tá compartilhando até É o mesmo nossos produtos cabelo, o cabeleireiro. capilares. Tá com uma intimidade já, Bia, né? Tá rolando uma intimidade Tem uma já. conexão, né? Vamos embora. Conexão é melhor. E hoje, ô Marconi, hoje a gente tá com uma figura muito importante aqui para Esse homem faz parte da história o aí. nosso cenário político, né? É aquele que eu tava Com conversando certeza. até mais cedo com o Marconi no carro, tava falando que de, eu sou aqui, 92, e tipo, quando eu me lembro de como pessoa, eu me lembrando assim, como pessoa, de como comecei a observar as figuras políticas no Brasil, logo vem, né? Humberto Humberto Costa, Costa. Lula, vi todas essas figuras de esquerda, as figuras que me inspiraram e me moldaram como pessoa também, né, Marconi? A gente viu também. toda essa transformação acontecer no Brasil também através Com disso. certeza. Humberto Costa é aquela pessoa que faz parte da história. Assim, quem lembra de política lembra Vai de lembrar logo Humberto do homem, Costa. né? Lembra Lembra do da fera, Humberto né? Costa. Então, hoje aqui ele tá com a gente, ele é jornalista, médico também, né? Sim. E senador. O nosso grande Humberto Costa. Muito boa tarde, Humberto, tranquilo. Boa tarde, é uma alegria poder estar aqui no Brega Bregoso com você, com o nosso querido Marconi Chaveiro. Sou fã dele aí, os Obrigado, comentários obrigado. dele. Pai das antigas. É. E de a gente poder conversar um pouquinho sobre o momento político, as coisas de Pernambuco, esse processo eleitoral que já começou. Enfim, uma alegria. Hoje a gente tem muita coisa para conversar, Humberto. Hoje a gente tá com a campanha eleitoral aí pegando fogo. A galera mandando muitas perguntas, querendo saber. Muita coisa a gente vai falar aqui, a gente vai tirar essas dúvidas junto contigo, junto com o Marconi aqui também. Mas a gente já para dar início aqui a essa nossa conversa, a esse nosso podcast. Quando a gente lembra de você, a gente vê que você tá aí na política já há várias décadas aqui, já na política. Já tá trabalhando, já foi eleito várias vezes também, já tentou também várias eleições. Hoje, novamente, tá aí tentando para senador. Durante todo esse tempo, assim, já pra gente começar logo pegando fogo. O que o pernambucano deve pensar, deve acreditar novamente para votar em você, para te dar essa nova chance como senador, depois de tanto esse tempo todo? Bem, eu acho que cada pessoa que vai fazer a sua escolha, ela precisa analisar cada candidato, né? Analisar o seu passado, qual é o legado que tem, mesmo ainda estando ativo na política, não é? O seu presente, quais são as ações, os compromissos que realizou e também o futuro, o que é que ele pensa, o que é que ele propõe ir para o parlamento para defender. Eu tenho uma trajetória, eu diria, extensa, né? Eu comecei a militar na política, no movimento estudantil em 77, fui integrante do movimento sindical, na faculdade fui do movimento estudantil e fiz parte do movimento pró-PT. Quer dizer, antes do PT ser formado, eu já era PT. Já tinha. E aí, em 80, eu fui um dos fundadores do PT e de lá para cá, são 46 anos, o único partido que eu tive até hoje foi o PT, sempre estive ao lado de Lula nos momentos bons, nos momentos difíceis, participei dessa fundação do partido com ele, tenho uma trajetória de mandatos importante, eu fui vereador, o mais votado da história do Recife até hoje, fui deputado estadual, fui deputado federal, estou no segundo mandato de senador e no executivo eu fui secretário municipal de saúde do Recife. Aqui nós criamos o SAMU, criamos a Academia das Cidades e ampliamos muito a atenção básica com o programa de saúde da família. Depois fui fui ministro da saúde, né? E na minha gestão lá no Ministério da Saúde, eu tenho algumas coisas a destacar. Eu fui o criador do SAMU. O SAMU é uma das políticas públicas mais bem avaliadas do nosso país até Se estendeu hoje. pro Brasil todo, né? Acho que foi uma invenção Exato. maravilhosa. Eu saí
A partir da experiência que eu tive aqui com o SAMU municipal, que era uma coisa mais limitada e tal, levamos o SAMU para o Brasil inteiro. Criei o programa Farmácia Popular, que hoje no Brasil atende a mais de 24 milhões de pessoas com medicamentos gratuitos distribuídos nas farmácias privadas. Só aqui em Pernambuco é quase 1 milhão de pessoas que recebe medicamentos da farmácia popular, e criei o programa Brasil Sorridente, que é uma política pública de saúde bucal, né? Fui secretário de cidades do governo de Eduardo Campos, o primeiro governo, e eu criei o programa Academia das Cidades aqui no estado. Fizemos moradia. Eu sou o criador da CNH Popular, a Carteira de Habilitação Popular, que começou aqui em Pernambuco, gratuitamente para quem não podia pagar. Várias das obras que ainda hoje estão sendo construídas, a gente começou na época que eu era o secretário das cidades, como o Canal do Fragoso, como ali aquela urbanização da PE 15, coisas que se arrastam aí por muito tempo. O currículo do homem não é brincadeira, não. Tá sem currículo, né? Tá Pois sem é. currículo E como parlamentar, quer dizer, todo mundo me conhece, né? As pessoas já viram qual foi a minha luta contra aquele golpe que foi dado contra a Dilma, né? Eu fui líder do PT 5 vezes, fui líder do governo Dilma, fui líder da oposição na época de Bolsonaro e de Michel Temer, e hoje eu sou vice-presidente do Senado. Então, acho que é uma trajetória que, do ponto de vista do passado, tem muita coisa a mostrar. E do ponto de vista do presente, eu queria até que vocês me dessem um espaço aqui para eu me dirigir a todos os eleitores e dizer o seguinte: eu tenho um site que se chama Humberto 130, que é o meu número, Humberto 130, .com.br, humberto130.com.br. Eu criei isso principalmente para essa campanha, porque às vezes eu chego no interior, o cara diz: mas o que é que você fez pela minha cidade? Chega em Caruaru, o que é que você fez por Caruaru? O que é que você fez por Bezerro? O que é que você fez por Petrolina? Pronto. Quando você entrar nesse site, está escrito lá o que é que Humberto Costa fez pela minha cidade. Ali você vai encontrar o que eu fiz como ministro, o que eu fiz como secretário estadual, o que eu fiz como secretário municipal e o que eu fiz como senador. Quanto a gente colocou de recursos, que ações a gente realizou. Então eu queria que todo mundo pudesse divulgar esse site. Ter acesso a tudo. Humberto130.com.br. Sem contar a importância de ter um site como esse, porque a maioria desses programas se estenderam para o Brasil todo, né? Começou aqui em Recife e se estendeu para o Brasil todo. Então, o que deve ter de político dizendo assim: fui eu que fiz aquilo, não sei o quê, deve ter de milhão aí, né, Humberto? Sem a galera saber realmente quem foi que criou, sim, né? Sim. Não, na verdade, eu sempre procuro divulgar porque até é minha vida política, né? Mas realmente as coisas, muitas vezes, a gente tem que estar lembrando o tempo inteiro para poder. E aí, isso mostra tudo que eu estou fazendo hoje. E tem o futuro, né? Que eu pretendo, como senador, continuar a defender Pernambuco. Eu acho que tem 2 questões muito importantes aqui no nosso estado, que é do interesse de todo mundo. É a conclusão da Transnordestina. Essa é uma coisa que eu já tenho me dedicado e vou me dedicar muito mais. E também o Canal do Sertão, que se o presidente Lula colocar no próximo PAC e esse canal for construído, a gente vai ter todo o sertão pernambucano bem atendido com água, não só para beber, mas água também para poder irrigar. Senador, o senhor está há mais de 30 anos na política. Aquele senador de 30 anos atrás, a pessoa de 30 anos atrás, hoje, como está sua cabecinha para um novo mandato? Veja, eu aprendi muita coisa, né? O bom da juventude é que a gente faz tudo com muita vontade e com muita certeza, não é? Eu, quando tive o meu primeiro mandato como deputado estadual, eu era um deputado muito brigão. Eu fazia uma oposição zoada, cerrada contra o governo de Joaquim Francisco naquela época. Me lembro. Não é? E continuei muito tempo nesse estilo forte de
de legislar, mas de principalmente E essa fiscalizar. política de hoje, aquela outra política, porque hoje a gente tem um Instagram, Piorou né? muito. Piorou muito, né? Mas Muito piorou fake, muito. é muita zoada, é muita Não, e a mentira, é muita qualidade? desinformação. Tem E muita a desinformação. qualidade? Deixa eu lhe dizer, por exemplo, quando eu fui deputado federal lá em Brasília, era uma outra realidade. Vou dizer o nome das pessoas que eram deputados lá, independente do partido, o que é que seja. Você tinha, do lado nosso da esquerda, era Zé Genuíno, era Aloysio Mercadante, Jacques Wagner, Marcelo Deda, Paulo Paim. Então, era um time não só que tinha posições muito firmes, mas que compreendiam do que falavam, tinha uma discussão. Do outro lado, vamos dizer, do centro e da direita, os nomes que tinha lá era Aécio Neves, era Inocêncio Oliveira, era quem mais lá de importante? O próprio Michel Temer foi presidente. Era um pessoal que tinha suas posições, mas existia um diálogo, existia um respeito. Então, a discussão que havia lá era uma discussão de alto nível, era uma discussão de ideias. Terminou a eleição, recolhe as coisas e vamos aguardar a nossa vez. E no a gente é uma oposição, mas exatamente. Vamos aguardar. Na época de FHC era assim também, conseguia ter diálogo. Era exatamente nessa época, não é? O presidente da República, Fernando Henrique, a gente brigava pesado, mas era um outro nível. Hoje em dia você olha aquela sessão da Câmara dos Deputados, do Senado às vezes também, não é? É o cara esculhamba o outro, chama palavrão. Os meninos novos aí que quer entrou brigar, agora, não foi? Não é, é uma ofensa enorme, é uma briga. Dividiu o país. O país está Eu vi um deputado rachado. esses dias agora xingando até os professores que estavam lá na... Não, lá na é umas coisas esqueci o assim, nome dele lá. É um do... Aí o que é que acontece? PL, Tem lá. gente que confunde combatividade política. Combatividade política é importante, debater, defender a sua oposição ideia e sempre tal. é importante. Mas o cara confunde isso com falta de educação Falta de doméstica. respeito. Às vezes eu vejo uns cabas desses aí, vereador aí, nesses cantos todos, que parece que não teve pai, não teve mãe. Deputado, temos candidato que é candidato que faz conteúdo. Eles vão pra rua fazer conteúdo, eles não vão levar a proposta pro povo. Eles vão para debaixo de uma ponte para gravar. Mas é pra cadê o reboco daqui? Eles vão se agarrar com flanelinha no meio da Com rua. trombadinha. Eu vejo deputado aí Entendeu atrás de como é que é? trombadinha. Umas coisas que não tem lógica isso aí. Aí isso aí tá jogando pra quem? Pra internet. É, exatamente. Aí a pessoa, eita, fulano trabalha. E cadê ele lá atrás com os flanelinha? Cadê ele debaixo da ponte? É. Isso aí e não é só em Pernambuco não. Eu tava vendo, o Brasil todinho tem esse tipo de pessoas. Fazedor de conteúdo pra internet. Tem uns caras que vai arrumar confusão só pra mostrar na internet. Quando abaixa o celular, Já muda. já muda. Vou lá, chega, mesmo assim. Vambora, viu? É isso. É só o corte pra internet. O que eles querem é isso. Quando a gente pega essa trajetória política toda aqui que você contou, a gente começa a relembrar o passado e de como surgiu também o Partido dos Trabalhadores e da vitória do presidente Lula também em 2002, que eu acho que foi a primeira vitória política que eu lembro assim na vida, né? Quando Lula surgiu e tinha todo aquele mito, aquele folclore em cima do PT. Não sei se tu lembra, Marco Neto dizia, não, Lula vai pintar a bandeira do Brasil de vermelho, Lula vai fazer isso, Vai Lula fechar a igreja. vai fazer aquilo. E a gente viu que aí o partido deu uma destravada no Brasil, né? Muita coisa travada que tinha, muita coisa isso, muita coisa que estava faltando. Destravou o Brasil. Hoje, depois aí desse tempo todo aí, mais de 30 anos, tudinho, a visão hoje com o partido, com os políticos do PT, mudou muito em relação a 3 décadas atrás e hoje? Não, eu acho que os princípios assim que nortearam a criação do PT, eles permanecem muito vivos e muito fortes, né? Quais são esses princípios? A defesa da luta contra a desigualdade, a gente tentar construir um país mais justo, um país que dê oportunidades a todos, que nossa visão é que quem tem oportunidade tem condição de avançar, de crescer, de melhorar na vida. A ideia de que a gente precisa defender a democracia, a liberdade. Evidente. Nosso partido se formou na luta contra a ditadura. Tem que... E a gente sabe quanto a ditadura faz mal, não é?
E a defesa também de que a gente valorize o nosso próprio país, o nosso povo, enfim, que tenha a educação como o maior caminho para a gente fazer a construção da cidadania e que aplique políticas públicas que melhorem a vida do Senador, povo. eu né? moro num bairro de Águas Compridas. É um bairro abandonado. Fica em Olinda. Tá sofrendo muito, tá muito abandonado. O que eu digo lá é isso. A gente tem que começar tudo de novo. A gente tem que ir pela educação. Isso. Temos que começar pela educação. Investir forte. Para no futuro ter um país melhor. Porque agora, do jeito que tá, tem condições não. Tá difícil. Tá difícil que tá muito dividido. Cada um Mas, com seus interesses também, né, cada um com seus Marconi? interesses. Tem pessoas mas vivendo, essas coisas vivendo passam, numa bolha. né? Agora, eu acho que a gente tem conseguido muitos avanços, né? Na educação mesmo, a gente tem conseguido avanços importantes. A gente diminuiu a quantidade de pessoas analfabetas no Brasil. E muito, muito em breve a gente não vai ter mais adulto analfabeto, com toda certeza. A gente garantiu que as crianças mais novas, o pessoal que a gente chama primeira infância, passasse a ter escola. Antigamente o menino era criado dentro de casa ou no meio da rua, né? Desde pequeno, a mãe para trabalhar deixava na casa da tia. Hoje você tem creche. Eu tive você que tem... escolher entre estudar e comer. Estudar ou trabalhar. Era a evasão Trabalhar. na escola, era Exatamente. muito Eu tive alta, que ser né? ajudante de pedreiro do meu pai, a gente passou muita dificuldade. E eu vejo hoje meus filhos tudinho de boa, tudinho direitinho. Agradeço muito pela chegada do PT, pela chegada de Lula. Porque antes de Lula era um mundo. Depois de Lula foi outro mundo para as pessoas mais pobres. Exatamente. Então, hoje você tem a educação infantil para criança até 6 anos de idade. Você tem uma coisa que já aconteceu no próprio governo anterior ao nosso, ao de Fernando Henrique Cardoso, que foi a universalização. Todo mundo tem acesso ao ensino básico, não é? Agora nós estamos melhorando o ensino técnico, o ensino, como chama? Oh, meu Deus, o ensino médio. A gente está investindo em profissionalizar pessoas, são muitas escolas técnicas que tem hoje no Brasil, mais de 700 escolas técnicas que tem no Brasil. Nós criamos um programa para diminuir a evasão, que é esse pé de meia. É pouco dinheiro, R$ 200 por mês, mas já reduziu a quantidade de gente que deixou de estudar em mais de 40%. Veja que coisa importante, não é? Então, o menino que abandonava a escola para poder trabalhar ou para fazer outra coisa, ele hoje tem o interesse em continuar na escola. Nós vamos ter um grande avanço. O presidente Lula já disse, e eu acredito que ele vai fazer, garantir o ensino integral, em tempo integral, até 2030 para todos os jovens brasileiros. Você entrar na escola de manhã e sair da escola de tarde, tendo... Eu sou um ex-aluno de escola integral, inclusive eu me formei ali no Porto Digital, que fica ali no Marco Zero, ali próximo, tudinho. Eu fui a primeira sala a se formar ali na escola, que a escola fundou em 2007. E eu sei da importância do ensino integral, né? Sou daqui da comunidade, sou do Alto Zé Bonifácio. Eu vi assim que a evasão, a gente ficava influenciado a sair da escola, a se evadir da escola, por conta desse tempo vago que a gente tinha. Porque, tipo, minha família é humilde, minha família é carente. Então, eu terminava a escola, terminava a aula, eu ia pra rua, ia pra casa e dali. Tinha umas influências de não querer mais ir pra escola, de não querer mais ter aquela participação. Então, a escola integral me deu esse interesse. Tipo, a gente estudava de manhã, de tarde tinha as atividades de clube, disso, aquilo. Então, a gente sabe a importância da escola integral na vida do aluno e das futuras gerações, né? Então, quando você tocou esse assunto aí da ampliação do ensino integral, a gente também queria saber, assim, da modernização. A gente viu muitas escolas integrais se tornarem escolas técnicas também. Então, existe um plano também, assim, de melhoria também, né? Além de trazer mais escolas integrais e ampliar os anos de escola integral, a gente tem essa melhoria. O que a gente vê de melhoria? A qualidade do ensino é uma coisa que a gente tem que perseguir o tempo inteiro. Isso realmente
é um processo que não é tão simples, mas que está avançando aos pouquinhos. Você vai pegando, por exemplo, esses indicadores de IDEB, tem melhorado. Principalmente aqui no Nordeste, né? Tem melhorado muito. Tem melhorado. Você tem estados aí que tem sistema de educação que é muito positivo, né? Muito bom, com reconhecimento, inclusive, internacional. É uma coisa assim, vamos dar um exemplo. O SUS, quando começou, era um negócio assim que a turma dizia, isso não serve para nada, gasta muito dinheiro, roubam o dinheiro todinho, o pobre precisa ir num negócio desse, não serve e tal. Foi tijolinho por tijolinho, cada governo que foi chegando foi botando um tijolo, e hoje você tem um sistema que segurou uma onda como aquela da pandemia da Covid, não é? E hoje você vê que tem áreas onde as coisas funcionam. Vamos pegar um exemplo aí, a atenção básica, o atendimento. Hoje, praticamente no Brasil inteiro, perto da casa de cada pessoa tem uma unidade de saúde para as coisas mais elementares. Você vê a importância do SAMU. Sim, a minha comunidade, o pessoal, assim, tempo mais velho, né, guardava um dinheiro, dizia, isso aqui é para um socorro. Acontecer qualquer coisa, a gente tem dinheiro para um táxi para socorrer, viu? Pois é, hoje em dia não, hoje você liga, né? Espera, funciona e chega e resolve. Esse é um exemplo de SAMU é uma coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa mesmo. Para as comunidades, chega em qualquer lugar, chega o SAMU. E atende todo mundo. Aí hoje você vê também o SUS, se a pessoa tem uma doença grave, com um tratamento extremamente caro, também tem acesso. O problema que a gente tem hoje é exatamente o miolo. O atendimento básico é bom, o atendimento pré-hospitalar, que é o SAMU, é bom, o atendimento para quem tem doença rara, para quem precisa fazer transplante, é bom, não é? E tem o miolo, que é aquele atendimento especializado, você tem uma consulta com o cardiologista, você está com câncer, ser atendido logo, que o governo está tentando resolver. Você está vendo esse programa aí, o Agora Tem Especialista, né? Porque no Brasil tem muita contradição. Por exemplo, é mais rápido você fazer um transplante, se aparecer um doador, do que você fazer uma cirurgia de hérnia. Isso é um absurdo, não é? Então, é isso que está se tentando fazer. E eu acho que com a educação está acontecendo isso também. Vai melhorando cada ano, cada coisa que vai fazendo. Ligações. Porque aqueles postos de bairro, né? Aqueles postos de saúde, eles que fazem ligação para os hospitais grandes, não é isso? E eu tô vendo que ali existe um buraco que não funciona bem. Uma falta de comunicação. Uma falta de comunicação. Não é nem falta de comunicação, é porque você não tem ainda um sistema que esteja funcionando bem. Por exemplo, agora nesse programa que o governo criou, que chama Agora Tem Especialista, por exemplo, você pode ser encaminhado do posto de saúde para um lugar diretamente, com marcação ali na hora, o cara já sabe o dia que tem que ir para consulta. Se ele tiver uma doença como câncer, já tem uma lei dizendo que você não pode passar mais de 60 dias. Se você tem diagnóstico de câncer, não pode passar mais de 60 dias sem ser atendido para poder começar o seu tratamento. Existe já em vários lugares, está sendo implantado o que chama a saúde digital. Vocês sabem como é, né? Por exemplo, eu sou um médico, estou aqui na unidade básica de saúde, tem um paciente que eu atendi, que eu não consegui diagnosticar completamente aquele caso. A depender do dia que você marca, você mesmo, sem o cara precisar, pode pegar ali pelo computador, junto com o paciente, e ligar para um médico no melhor hospital que tem no Brasil, para ele dar uma segunda opinião. São coisas que estão avançando, entendeu? Bom, Humberto, tem uma pergunta aqui de um seguidor aqui que tem a ver com o SUS e com saúde, né? Que ele pergunta aqui se é verdade mesmo que se nos Estados Unidos você for picado por uma cobra, você vai gastar uma fortuna e aqui no SUS não gasta nada. É verdade. É verdade. De vez em quando a gente vê na internet, chega aqui um americano, chega aqui um europeu, quebra uma perna e porque tal. Lá não tem sistema público de saúde? Não, o sistema público lá é muito precário, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Você tem um sistema para atender quem é pobre, totalmente pobre, miserável, que é um
um sistema de atendimento público e você tem o sistema de atendimento público para as pessoas mais velhas. Né? São dois modelos. O resto, você tem que ter um plano de saúde para poder ser atendido. E tudo lá é muito caro. Então, você às vezes chega numa situação... Tinha um filme que eu assisti, um documentário bem interessante sobre o sistema de saúde americano, que o cara quebrou 2 dedos. Só que ele só tinha dinheiro para remendar um. Então, ele tem que escolher se remenda o direito ou o esquerdo que ele quebrou e tal. Mas é assim, a realidade é essa. O Obama, quando foi presidente, ele criou um sistema, que é o que chamavam de Obamacare. Me lembro. Que o governo pagava o plano de saúde para aquelas pessoas. E que o Trump todo dia fala que quer acabar com esse sistema, porque ele acha que cada pessoa tem que se resolver sozinho, não é com o apoio do Estado, né? O Estado tem que cuidar, né? Tem que cuidar das pessoas, principalmente a população, né? Que é o que mais precisa, né? E voltando aqui para uma coisa que eu estava comentando aqui sobre a esquerda. A esquerda, quando você assumiu lá como deputado, as figuras que representavam a esquerda naquele momento ali, né? Mercadante e tal, não sei o quê. Quando a gente vem levar à tona aqui a esquerda em Pernambuco, para ser mais específico, a gente vê tu como um pioneiro ou teve gente antes ali? Como é que a esquerda em Pernambuco? E queria que citasse aqui uns exemplos, umas inspirações. A gente claro. entender essa história. Pernambuco é um estado que tem esquerdista, né? Uma história de luta, vamos dizer. De luta e revolucionário, né? Que eu acho que das 4 revoluções que teve aqui no Brasil, 2 foi em Pernambuco, né? Que a gente... Então, veja, vamos falar de gente progressista, de uma visão popular. Primeiro você tem a história de Pernambuco, que é muito marcada por esse sentimento libertário, não é? Nós fizemos uma revolução em 1817, não é? Que é um exemplo para o mundo, né? Nós aqui implantamos um governo republicano, não é? Com liberdades para muita gente, aí veio Dom Pedro I e bum! E detonou. E teve outros processos, a Confederação do Equador, a Revolução Praieira, e mesmo depois, no século XX, você tem grandes figuras de peso que foram grandes líderes, né? Você pega um Gregório Bezerra, você pega um Francisco Julião, você pega Miguel Arraes, você pega o pessoal que enfrentou a luta contra a ditadura, como Jarbas Vasconcelos, como Fernando Lira. Depois a gente teve Roberto Freire, Eduardo Campos. A gente tem uma história de pessoas que têm uma posição fortemente defensora da liberdade, da democracia e de uma sociedade mais justa. É uma inspiração política aí do Humberto Costa. Minha? Veja, eu li muita coisa, eu estudei muita coisa. Eu diria assim que dentre as personalidades assim mundiais, sem dúvida, um cara como Nelson Mandela, muito importante, Gandhi, muito importante. Nelson Mandela assistiu muito filme dele. É muita história, né? Fidel Castro também, não é? E aqui pelo Brasil também muitas pessoas que me inspiraram, né? O próprio Arraes, o próprio Gregório Bezerra, que eu admirava bastante, Luiz Carlos Prestes, não é? Arraes, enfim, também... E hoje, assim, com esse crescimento, assim, do bolsonarismo que teve nesses últimos anos, que, assim, teve esse crescimento, mas eu acho que o Pernambuco e o Nordeste em si se blindaram um pouco em relação aos outros estados do Brasil, né? Qual é a forma, a estratégia que a esquerda aqui em Pernambuco tem para dar uma freada nesse crescimento que teve do bolsonarismo, principalmente aqui no estado? Eu acho que aquilo tudo que o PT, os governos de Lula e de Dilma fizeram com o Nordeste é que dá essa força ao setor de esquerda, aos progressistas aqui. Hoje em dia quem salva o Brasil é o Nordeste, viu? Exatamente. Tem decidido várias eleições aí, né? Que se fosse depender porque eles rodam, aí eles são tão falsos que eles rodam, tenta ser amigo da gente. Daqui a pouco aí vê que não tem jeito, aí diz um bocado de coisa com a gente. Aí deixa eu só lhe dizer, veja, vamos pensar aqui, a gente é pernambucano, eu vivi num tempo, eu era jovem, eu vivi num tempo em que eu alcancei algumas coisas que se a gente falar sobre isso, o pessoal diz que é mentira.
Por exemplo, eu vi ali nos anos 80, quando teve uma seca violenta aqui em Pernambuco, o pessoal que morava no campo e que estava sem ter o que comer nem nada, chegar numa feira em Serra Talhada, por exemplo, 300, 400, 500 pessoas morrendo de fome, se arriscando a levar tiro da polícia para poder saquear e poder comer. Hoje não existe mais isso. Pode ver o que for, não é? Isso tem um peso muito grande. Aí vamos começar a falar das coisas. Transposição do Rio São Francisco. A Transnordestina, que ainda não terminou, mas que está lá, mais da metade dela encaminhada. Refinaria de petróleo, estaleiro, fábrica de automóvel, que nunca teve aqui por Pernambuco essa possibilidade. Duplicação da 101, da 104, da 408, recursos para a construção de vários hospitais que tem aqui no estado. Só no ano retrasado foram 6 escolas técnicas novas, casa para a população, Bolsa Família. Então, para quem não tinha nada disso, que vivia na desgraça, na pobreza, na miséria, tem um peso muito grande. E, ao mesmo tempo, as pessoas acreditam que se pode fazer mais e que se vai fazer mais, com certeza. Eu acho que a maior importância disso tudo, assim, de tudo citado, foi a erradicação da fome, né? Sim, tipo, muito importante. sem dúvida. Eu lembro, assim, né, eu tenho essas memórias assim, na minha mente, quando eu tinha 10, 8 anos de idade, do quanto as pessoas traziam um relato de quanto passavam fome, dificuldade com comida, de arrumar isso. Nos outros governos anteriores, a gente viu essa diferença ser transformada, né? Tipo, com o governo do PT, com o governo de Lula, com os projetos sociais, com o Bolsa Família, com esse auxílio, com isso, aquilo. Então, a gente viu esse destrave, essa transformação, né? Que fica aquela coisa dos outros governos de às vezes, não ter mais nem o que inventar, né? Apenas de melhorar. Tu mora né? em comunidade, tu sabe o que é barraca? Sei. Meu Fala, pai vivia fita, preso barraca. na barraca. O que é preso na barraca? Devendo. Devendo. Muitas vezes ele passava por dentro do mato, o barraqueiro não vê ele. Para poder comprar alguma coisa diferente pra gente. Ô Marconi, Hoje em dia, é muito raro você ver alguém preso na barraca. Chamava preso na barraca. Você fazia uma feira em outro lugar escondido. Isso. O barraqueiro ficava lá olhando pra você. Acabou-se. Você olha na comunidade agora, você não vê. Muito raro você ver alguém vendendo prestação. Uma panela de 20 reais vendida por 200. Para um dia desse tava tirando onda. Antigamente era cheio daquilo. Mudou muito isso aí. e outra importância assim, do partido que eu vejo, assim, além da erradicação da fome, dos projetos sociais, eu acho que esse governo trouxe ali, a partir de 2002, com os primeiros mandatos do Lula, trouxe vida assim, para a pessoa de comunidade. Assim, eu acho que eu era uma pessoa invisível, tá entendendo? Tipo, as pessoas não conseguiam me ver na rua, não conseguiam me ver nos cantos, tá entendendo? Acho que a partir da educação, a partir das cotas, a partir da minha ingressão numa faculdade, a partir de eu ter argumento de conversar, de entender, de ter conhecimento, eu acho que isso que me fez ser visível, isso que me fez ter uma ideia de criar uma página, de fazer isso, de convidar as pessoas, disso, aquilo. Então, isso que me deu essa autonomia de ser o que é hoje. Então, esses programas sociais e tudo que o governo fez foi o que me deu essa liberdade e essa sensação de ser visível, da galera dizer assim, olha, ele existe, ele tá ali. Então, quantos Eliabes teve ali também, né? Quantas pessoas parecidas comigo ali em comunidades também começaram a ser visíveis a partir dos programas sociais ali do PT, do governo Lula também, né? Eu acho que com certeza. O primeiro mandato ali que foi lapada, né? Tipo assim, parecia que Lula tava dando dinheiro pro povo, tava dando programa pro povo, toma isso, toma aquilo, bora pessoal pra cima, é programa social, é pra aquilo. E tá até hoje aí, né? Vindo com tudo, né? Com certeza. E principalmente o que foi feito na educação, não é? Foi muito, muito importante. Foi o primeiro, eu acho, da minha família a entrar numa faculdade pública. Pois é. Entendeu? Acho muito Isso foi e é muito importante. entrar assim, dizer, tô numa faculdade, mãe. Tô na faculdade, pai. Tá entendendo? Então, muitas pessoas... A mãe chegaria assim, meu filho faz faculdade. A boca bem cheia, né? Não, o engraçado, né, que... Rosa de assim, se tem habilitação, andei com um carrinho novinho.
Tem gente que ainda criticava, né? Tipo assim, caramba, cotas é injusto, é não sei o que, caramba. Os caras tá dando vaga pra você estudar e você não ia ter essa oportunidade. A turma quer falar de E justiça. o que eu acho aqui. engraçado, Liab, que é essa faculdade, essas coisas tudo que tem. E tem algumas pessoas falando mal, comendo Porque o povo tá estudando. e falando mal. É isso que é complicado, É né? complicado. Tu tá com o gás da família nas costas e falando mal do gás da família. É. Porque a pessoa falar de fome, sem sentir fome, nunca ter passado por ali é fácil. Você, rapaz, dor de dente é horrível. Quantas dor de dente tu tivesse? Nenhuma. Aí fica nessa, um novo povo, uma nova geração, que eles reclamam de tudo e num lugar bom, chegando tudo, chegando. É. Mas eu acredito que essa é uma fase que a gente está vivendo, né? Essa polarização política, né? Vê com a internet. É impressionante, né? O primeiro mandato de Bolsonaro, ele ganhou na internet. É. Quem impediu ele ganhar o segundo foi Alexandre de Moraes. Se não, ele tinha ganhado o segundo na internet. É. Teve uma freada. É. Porque o que ele fez de fake no Brasil não foi brincadeira, não. E aquelas pessoas que não entendiam de internet, Agora se mesmo não você tiver viu... cuidado com o IA, Vai ganhar muita gente esse ano. vai enganar muita gente. Eleição. Porque consegue falar o que o senhor não falou. É. E aquela mulher que tá lá no quintal lá, fazendo comer para as famílias, ela não sabe o que é IA. Isso. Compartilhar logo. Compartilha sem saber o que é. Exatamente. Vai botar na cabeça daquela pessoa que ali é uma mentira. É. Não tem como. Não, e as pessoas mudam a percepção. Não sei se vocês viram agora que o presidente Lula está movendo uma ação lá no Tribunal Superior Eleitoral, porque os caras estão montando um negócio que é impressionante. Ele contratam pessoas para ir para o supermercado, para chegar lá e dizer, ó, como tá caro isso aqui, Eu olha sei. como tá caro isso Eu aqui, vejo, eu vejo. e não sei o quê. Daqui a pouco o bestalhão já passou aquilo para frente. Aí vai criando um clima, um É sentimento. porque ele vai de pro supermercado do Alphaville. Ele tá ali dentro do Alphaville. Aí ele entra, pega o pacote de arroz do Alphaville e O fala aí, marketplace de lá, né? 70 reais o arroz. A outra bestalhada. Eu gosto de falar sobre isso. Eu digo, venha pro Alto Cajueiro, meu filho, venha. Pra você ver o preço aqui. Totalmente diferente. A gasolina de Fernando Noronha, a gasolina aqui. Aí vai lá um camarada, bate uma foto de Fernando Noronha. Ele não diz onde é que tá. Ele mostra o preço, a data. E as pessoas não entendem que ali é tudo mentira. Outro dia eu peguei uma mulher falando sobre galinha. Ela aqui, eu paguei 80 reais nessa galinha. De que mulher mentirosa, rapaz. Aí no outro dia, era domingo, eu fui pra feira de Um peixinho. pavão. Foi. Comprei uma galinha, gravei tudinho, 25 reais. Digo, minha amiga, a senhora tá comprando a galinha na mão da agiota. Porque minha amiga não existe não, 80 reais essa galinha não. Conjuro já. Pois tem pessoas que seguem. Aquelas pessoas que acreditam é aquela pessoa que quer acreditar. É verdade, o problema é esse. Eles querem acreditar, não adianta você bater. Que eles vão acreditar. Tem um vídeo meu que até hoje roda na internet, é o do gás. Que eu tô com a camisa do presidente Lula. Sim. Que digo, o gás baixou, tem nada a ver uma coisa com a outra. Até hoje eles botam aquele vídeo, que agora passou de 80 reais, o gás tá por 100 reais. Aí aquele vídeo roda, e fala, quando é que esse gás é de 80 reais? E eles sabem que aquele vídeo não é novo. Aquele vídeo foi de 4 anos atrás. Mas eles soltam essa narrativa para todo mundo. É verdade. É isso. E tem quem acredita porque quer acreditar. É isso. Tem gente que vive chorando de barriga cheia. Eu não sei como é isso. Veja, você olha para o Brasil hoje, né? Eu digo sempre que esse governo, de todos os que Lula teve, o PT teve, é o melhor deles. A gente pegou um país quebrado. Lula, com menos de 2 anos, ele reconstruiu todos os programas que Bolsonaro desmontou. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, SAMU, Farmácia Popular, os da Educação, todos eles, certo? O Ministério da Cultura voltou o Ministério da Cultura, criou novos programas como esse do Pé de Meia, como o Gás do Povo, aumentou a isenção da energia elétrica. O país está em pleno emprego,
O país está com a inflação controlada, inclusive a inflação de alimentos, que eles ficam batendo, mentindo, inventando coisa com relação a isso aí, tem crescido mais do que qualquer pessoa podia propor, prever, não é? Quem ganha até 5 mil não paga mais salário, não paga mais imposto de renda. E agora a gente vai aprovar que você tenha 2 dias por semana para descansar com o fim dessa escala 6x1, né? E aí, quando você vai para a pessoa que pergunta, e tá bom o governo? Tá, não presta, não sei. Mas, meu Deus do céu. Eu vejo pessoas como você disse, o cara eu vejo a pessoa CLT que é contra essa escala. É mesmo. Eu digo, amigo, o senhor tá com o chicote batendo em você. Ele ficou com pena do o patrão. O seu chicote rapaz. tá dando em você mesmo. Mas não, é a doença mental que chegou na cabeça dele. Síndrome de Estocolmo, né? É. Aí, né? Ele mesmo tá se espancando. Ô, Eu não sei como é isso não, como é que a gente tá vivendo assim não. Humberto, como você estava falando, você começou a campanha eleitoral, acho que a partir de 70, não foi? 70, por aí, 80, esses anos, nesse tempo aí, não foi? Eu? Aham. Não, a primeira eleição que eu participei foi em 82. 82, pronto. Eu fui candidato a deputado federal, tive 1.600 votos. Mas ganhou não. Não, Ficou atrás. naquela época era o PT tava começando. Começando. Então a gente tinha que botar tudo que era candidato para. Como foi que a política chegou em na Humberto? minha vida? Sim, Rapaz, eu diria que a minha inspiração maior foi a religião. religião. Eu era criança, na minha casa eu fui criado por minha mãe, mas eu tinha uma tia que morava com a gente. E ela era muito religiosa. Então eu, pequeno, ela me levava para a igreja todo fim de semana e tal, e falava de evangelho para mim, catecismo e tal. E eu fui absorvendo algumas coisas que eu acho que são muito bonitas no cristianismo, né? Que é a ideia da solidariedade, é a ideia do amor ao próximo, é a ideia do respeito a outra pessoa, a ideia de você ter uma sociedade melhor. Então isso foi a coisa que me despertou, né? Depois eu, na adolescência, comecei a ler, comecei a entender as coisas, né? Mas sempre, esses valores sempre tiveram muito fortes para mim. Então foi a minha inspiração primeira, que geralmente é a maior de todas elas, né? Ficou mais fácil hoje do que antes fazer campanha, fazer política? Não, hoje é muito mais difícil Hoje do é que mais era difícil. antes, né? Principalmente com esses novos instrumentos, a pessoa tem que aprender a lidar com isso. E outra coisa, que esse negócio de dinheiro em campanha é um horror. Não sei como é que a gente vai sair desse negócio, né? Porque as pessoas... O eleitor quer votar por dinheiro. E tem um bocado de gente que quer dar dinheiro para poder pegar o que eu voto. digo na minha comunidade, que ninguém cobre nada ao vereador, não. Porque vocês são da laia dele. Porque desde o momento que vocês pegam o dinheiro e botam no bolso, estão reclamando de que mais? É verdade. Me diga, vocês estão reclamando de que você estava junto? O Brasil hoje, a gente vê o Brasil muito dividido, senador. Com essa parte da esquerda, né? O Lula e com a direita lá, com o Bolsonaro, né? Essa guerra ideológica que eu acho que tá até atravessando fronteiras, né? Que aí já No mundo inteiro, né? No mundo, Estados Unidos, na Argentina. já tá aí, Trump, fica essa falácia, né? Trump versus Lula, aí não sei o que, blá. Qual a estratégia de enfrentar isso? Essa guerra ideológica que tá acontecendo, influenciada pelo mundo, e o Brasil também influenciando pro mundo. Eu acho que a gente tem que continuar defendendo aquelas ideias que a gente acha que são justas e que são boas para a população. Eu acho que tem um momento que as pessoas despertam, né? O cara quer acreditar num bocado de coisa que, sei lá, não faz nenhum sentido. Você pega, por exemplo, a situação da Argentina, que tem aquele sujeito louco lá. Louco. Hoje a Esse nome, quantidade tem de um cabelo gente... estranho, né? Milei. Isso aí mesmo. A quantidade de gente que mora no meio da rua, que perdeu o emprego, Não é que não brincadeira. tem mais aposentadoria, que não pode comprar remédio. E o cara tem 30 e tantos % da aprovação da população. Estão vivendo aquilo e achando que é bom, porque o cara está preocupado com outras coisas. Nas comunidades com outros você valores. passa, você vê bandeira de Israel. Bandeira dos Estados Nos Unidos. Estados Unidos, né? É do rapaz. Essa pessoa sabe nem para que lado fica Israel. Isso é verdade. Que danado tu faz com a bandeira dos Estados Unidos? Eu usava chapéu com o nome Nova York.
usei até saber que eu tava levantando bandeira de alguém, entendeu? Não uso mais. E a turma que bota a bandeira dos Estados Unidos, diz o quê? Meu amigo, chega a ser uma piada. Quando eu vejo uma pessoa assim, quando chega num local que tá vendendo bandeira dos Estados Unidos. Eles não dizem que são Vendendo. patriotas, né? Tipo, eles não se falam, se autoafirmam tão patriotas, né? Eu só vejo ele com a bandeira dos Um outros. candidato foi aqui esse candidato, que foi até com você, se eu estou enganado. Ele disse que Se eu tinha o lembrar. número de Trump. Ah, Que sim. disse, vou Ah, ligar. tinha o Foi no telefone. ordinário. Foi o... Meu amigo, chega a ser uma Foi o piada. sanfoneiro. Ele fala de Trump, Foi o sanfoneiro. ele fala de Trump, feito o Trump é aquele cara dali da esquina, amigo tal, que vai ligar e dizer, Trump, fala aqui com Fazer uma chamada em vídeo. o amigo, pelo amor de Deus. Meu, tem que ser uma piada mesmo. Ai, Presidente para presidente é um rolo para falar. E um admirador, eu vou chegar como lá. Ele acho- disse isso aqui. Tô mentindo? eu lembro. Eu mesmo fiz da piada por causa disso. Um dia desse eu vi ele e digo, ei, como é que a gente vai pra falar com o Trump? Falando em Trump aí, Estados Unidos, Brasil. O senador, uma provável vitória aí de Lula como presidente aí, renovando o seu mandato. Como é que a gente pode enxergar essa relação do Brasil com os Estados Unidos a partir de 2027? A gente, esse negócio de tarifaço, de não sei o que lá, o que, que a gente pode ver aí de evolução? As coisas podem melhorar, vai continuar ainda esse atrito? Não, veja, A visão. a gente não pode separar dois eventos que vão acontecer agora nesse segundo semestre. Um é a eleição aqui no Brasil. Né? Acredito que a gente vai ganhar. Né? Vai ser uma eleição Tem que ensinar difícil. o povo a votar na legenda. Porque não adianta você votar em Lula E não votar nos deputados. e não votar nos senadores e nos deputados. Senão o Brasil vai continuar a mesma coisa. Eu acho que isso foi a grande dificuldade. Travado. O Brasil está travado por causa disso. As pessoas têm que aprender a votar com Lula. Acho que foi a maior dificuldade da Dilma quando ela foi reeleita, acho que foi isso também. Porque Dilma foi reeleita, mas em compensação foram eleitos muitos deputados e senadores da oposição, né? Naquele Esse é ano. um problema, é uma das coisas que a gente fica Problema dizendo. muito grande. Que tem que votar assim. Então, um evento importante é a eleição aqui no Brasil. E o outro é a eleição nos Estados Unidos, que vai ter a eleição para o Congresso americano. Hoje, saiu uma pesquisa hoje que eu estava vendo, a rejeição a Trump, a desaprovação a ele é 65%. 65%. Muito Vai alto. ter eleição para deputado e senador. Se o Partido Democrata fizer maioria numa casa, ou se fizer nas duas ainda mais ainda, aí ele vai ter alguma coisa para segurar essa coisa dele, não é? Mas mesmo assim, o poder de um presidente americano é muito grande. Eu acho que Lula é o nome ideal para enfrentar uma situação como essa, porque ele tem a firmeza e a busca pela independência, pela soberania, que faz com que ele diga não na hora que tem que dizer não, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que tem uma facilidade de dialogar, de conversar, de negociar. Ele vai, bate, depois ele senta, conversa e tal. E eu acho que é o melhor meio de a gente poder enfrentar eu os costumo 2 dizer- últimos anos de Trump. Popularmente, gosto de falar muito assim, a linguagem do subúrbio, né? Se vier um cachorro pitbull, Lula tiver aqui, o cachorro vem morder ele. Se o cachorro der um tempinho de nada, Lula alisar a cabeça do pitbull e tá tudo certo. Só é dar um tempinho. Lula, eu acho que essa pessoa assim. Se der o espaço, O senador, ele consegue fazer. tem uma falácia aí que muita gente fala, não, que o PT é um partido ditador, isso, aquilo, e blá, 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 e tal, que se inspiram nas ditaduras de esquerda que teve, isso, aquilo, mas a gente tá vendo aí traição política escancarado aí, políticos brasileiros indo para os Estados Unidos para tentar de alguma forma burlar o nosso governo aqui, tudinho, que em outros países, se a gente for usar de exemplo,
não teria esse pano todo que o Brasil está colocando. Não. O próprio Estados Unidos. O próprio Estados Unidos. Eu acho que outros países já teriam buscado esses políticos. O próprio tinham Estados trazido Unidos. para cá. Ninguém ia fazer isso, não. Então, acho que a gente... tanta gente fala que é um partido ditador, mas a gente vocês estão aí seguindo a democracia a todo vapor aí, né? Porque a gente Com vê certeza. que esses caras aí, vocês estão alisando demais a cabeça deles aí. Esse pessoal de direita aí que tá aí nos Estados Unidos colocando fogo aí. Não acha não? Não, na verdade, a gente tem que... Uma das coisas que é importante para a gente mostrar o que é o PT é que o PT ele respeita a Constituição, ele defende o nosso sistema de governo, ele defende a democracia, a liberdade, enfim, não é? E isso é um diferencial muito importante. Não só defende, como luta para manter, não é? O que aconteceu, você está certo, o Supremo teve um papel importante para impedir aquele golpe, aquela coisa toda, mas se não fosse também a firmeza do presidente Lula de enfrentar, de se contrapor aquilo que aconteceu e tal, não é? A gente poderia hoje estar vivendo uma ditadura pesada. Então, isso é o discurso, né, dessa extrema-direita. Quem é que defende a democracia? É Bolsonaro? É Flávio Bolsonaro? É esse povo? Logicamente que não é. Não é? A democracia Lula, deles é diferente da gente. É. Totalmente diferente. É o que convém a eles. Uma complexidade ali dos Estados Unidos também. E entrando agora num assunto aqui de futuro, que tipo, vai existir um futuro sem Lula, né? A gente vai... Para todo mundo aqui vai existir um futuro sem Aliabe, um futuro sem Marconi, sem Humberto. Como um dos líderes do PT, como um dos fundadores, qual é o planejamento do PT para um futuro, para ter um nome ali, para substituir o nome de Lula, para ter uma nova figura ali para representar o partido? Eu acho que o problema não é ter um nome, é a gente ter não só uma ideia, mas a gente ter um movimento para a gente poder chegar mais para frente com o país dentro de uma democracia, com uma série de coisas. Eu acho que mais 4 anos de Lula vai fazer com que o Brasil seja um outro país. Hoje já é. Se você olhar, você deu vários exemplos aqui. Se você olhar o que era em 2002 e o que é o Brasil hoje, avançou bastante. Muito. Se você tiver mais 4 anos, esse avanço vai ser muito maior. Por quê? A gente aprovou algumas coisas nesses 4 anos que vão ter um reflexo importante a partir do ano que vem. Por exemplo, a reforma tributária. Com a reforma tributária, o Brasil vai crescer mais, a gente vai ter mais investimento interno e externo para desenvolver a nossa economia. A gente vai ter menos desigualdade na contribuição com a arrecadação do país. Está lembrado que vai ter, para quem é mais pobre, você vai poder comprar e você vai poder ter de volta o que você gastou de imposto naquilo ali. Que o pessoal não gosta muito de usar esse termo de americano, mas que diz que é o cashback, não é? Você receber o que você pagou. E tantas outras coisas que vão fazer com que nesses 4 anos o Brasil avance muito. Lula está dizendo uma coisa muito certa. Ele vai investir em segurança pública, ele vai criar o Ministério da Segurança Pública, está dizendo e vai fazer de libertar as periferias do Brasil do controle dessas facções, mas a coisa que ele mais fala é que vai investir pesado o que ele puder e o que ele não puder em educação. Isso vai mudar muito o país, entendeu? Então eu acho que não é uma pessoa, mas dentro desse movimento vão aparecer Liabe, muitas pessoas. Pode ser que não seja nem do PT, seja de outro partido. Você conhece o Copaz? Certo, conheço. Aquilo é arretado, senador. Sim. Aquilo tem que abrir em todas as esquinas, Copaz. Muito jovem. Porque prende as crianças Isso. do subúrbio, da periferia. Eles vão ter um lugar para estudar, fazer esportes, se alimentar, Nem foi criado conversar. com paz, pô. Neif, MC Bruninho. É isso aí. Tantos É artistas do Brega Funk importante aqui. demais você ter um campinho de futebol no alto, como é importante. A turma fala muito de creche, né? Sim. Não, tem que abrir vários anexos. Tem que ter uma creche lá no Alto Cajueiro. Quem trabalha lá seja as mulheres do Alto Cajueiro. Porque uma mãe toma conta do filho da outra mãe. Aí funciona. Não funciona você pegar, abrir uma creche lá na Presidente Kennedy e a mulher mora no Alto Cajueiro. Ela não vai ter dinheiro, não vai ter tempo de estar pegando um ônibus
para deixar lá, descer do trabalho para ir buscar. É por isso que eu sou a favor, muitas vezes, de abrir vários anexos. Não precisa ser aquela creche, mas aquela creche local, daquele subúrbio. Funciona. E aquela mãe que é mãe solo, como ela precisa disso? Onde deixar o filho dela? Que eu vejo muitas mães se ajudar no subúrbio, senador. O que é que elas fazem? Tem aquela mãe que fica em casa, ela toma conta de 10 meninos dos outros. Cada um dá um pedacinho. Pega o dinheiro da Bolsa Família, tira 200. Aí 10 dá 2. Aí fica aquela mãe naquela casa apertada. E as mães ainda levam o comer, viu? Todo mundo leva o comerzinho. Ela guarda e... mais tarde cada um vai pegando o seu. Eu vejo na comunidade, muitas casas é assim. As pessoas não entendem como é importante uma Bolsa Família. Sim. É importante demais, gente. Ah, mas fulano usou pra beber. Sim, meu amigo. Aí o governo tem que fiscalizar, né? Marconi Chaveiro não. Sim. Aí é com o governo. Mas com o dinheiro ajuda. O dinheiro liberta mulheres, sabia? Que tem mulheres que é refém de um cachaceiro, de um cara que dá nela. E ela pega aqueles 600 reais dela, aluga um quartinho de 400. Verdade. E vai pra ali. Aí a outra vizinha toma conta do menino dela e ela corre e vai fazer uma faxina. Chega mais arrepio, ó. E vai fazer uma faxina e sai daquele refém, daquela bolha, onde ela era humilhada, era pisada. É verdade. Porque mulher sofre muito em comunidade. Eu ainda vejo muitas vezes um homem brabo gritando. Eu digo, rapaz, isso tá errado, rapaz. Eu não dei nela, não. Eu digo, você acabou de bater nela. Você não deu uma mãozada, mas esse grito seu, meu amigo. Até eu fiquei com medo aqui do outro lado. Porque ele, na cabeça dele, não entende isso também. Isso. Na cabeça dele tem que se impor, tem que gritar. Eu tava no Barradão essa semana, passou um cidadão lá, pegou no cabelo de uma mulher. Meu amigo, ele foi buscar uma pipoca. Aí o namorado dela viu, ele deu tanto grito nela ali. Que eu digo, rapaz, o certo agora virou errado. Que ele podia ter conversado de boa. Eu digo, meu Deus do céu, saiu da tapa lá tudinho. E a bichinha ali, comunidade, tem que ter cuidado. Tem que ter uma ação para a comunidade. E muitas vezes a pessoa esquece como é importante uma creche, uma Bolsa Família, Com certeza. um gás do... Eu cozinhei na lenha, A João. importância do Estado tá próximo, né? O Estado tem que estar próximo, tem que da abrir ruas. população, né? Tem que abrir ruas. O que leva à violência é os becos, onde a polícia não entra. Tem uma coisa que acho que é interessante mencionar aqui, que esses programas sociais, que é de ajudar ali pessoas mais necessitadas, existem em diversos países, tá? E existem também países que não são de esquerda com governo de esquerda. Então tem países às vezes que é de direita, mas tem essa política. Porque aqui ela é muito criticada por ser um viés mais de progressista ou de política de esquerda. Mas assim, as pessoas são muito desinformadas, então elas podem parar para estudar mais e ver que países desenvolvidos, independente da polarização política, têm programas sociais para ajudar quem precisa. Existe Não, aí. em muitos países a direita ganha eleição, mas ela não tem coragem de mexer nessas Não é coisas. isso, Não. você se Já lembra, tem, né? você se lembra das palafitas ali do Pina? Sim. João Paulo Rapaz, ajeitou aquilo ali tudinho. O menino nascia, tem que saber nadar. Porque se ele caísse, ele morria. Era. Primeira coisa que o menino tem que saber era nadar. Lembra das palafitas? É. Não? E Eu vendia amendoim na praia, vendia bronzeador, vendia chapéu de palha. Eu ia para aquelas comunidades. Hoje tu chega no Pina, o Pina já é um lugar de rico, um lugar maravilhoso. eu acho que é Ruas abertas, passa carro para tudo que é lugar, né? desenvolvido, né? Desenvolvido. Quem era o Pina antes de Lula? É verdade. E de João Paulo também, que eu acho que é um político que a gente sem muitas dúvida. vezes é muito subestimado aqui no estado, o João Paulo. João foi um E grande prefeito aqui. Quando de- chegou, Pina é uma vitória. evolucionou tudo, as barreiras principalmente Pina é um... da Zona tá Norte. doido, é? Conheço o Pina na palma da minha mão. Eu saía por ali, por dentro aquelas palafitas ali. A pobreza era ali. Tinha um filme Manga, era Manga, um filme Manga. Manga rosa. Né, É. como era? Amarelo Manga. Amarelo Manga. Manga. Amarelo Manga. Mostrava o centro como ele é. Hoje em dia você vê o centro da cidade, vou chegar no centro da cidade, uma fala que está abandonado. Tem que ter uma política pública para ali. Tem que levar o povo para morar no centro da cidade. Isso. Para poder reviver os comércios. Você não vai conseguir voltar o centro da cidade à toa, não. É feito o Uber, quando chegou, mas vai acabar com o taxista, acabou. Porque foguete não tem ré. Tem que se reinventar É o centro da verdade. cidade. Porque a gente tem um celular, que compra tudo aqui pelo celular. Os grandes shopping, os grandes atacadão. A farmácia vende de tudo. Porque depois da pandemia, as pessoas aprenderam que dá para comprar as coisas no subúrbio. Isso. E tem tudo no subúrbio. O que é que eu vou fazer na cidade? Pagar um aluguel de 10, 15 mil?
onde o dono não quer reformar, não fazer nada, de logo eu não quero nem saber. Aí tu vai pra cidade, pro bairro, pagar um aluguel de 1.000, onde tu consegue vender por aqui. Eu conheço muitas pessoas que têm loja dentro de casa. Onde é a loja? Onde é a loja? Tem uma plaquinha lá. Fernanda do Almoço, Fernanda Modas. Porque isso aqui foi diferente. A gente conhece pessoas. Eu avancei com isso aqui. Eu tenho a primeira série. Sabia disso que eu tenho a primeira série? Estudei em Três Carneiros, vendi pipoca dentro de ônibus, tudinho. Nunca nem imaginei bulir em celular na vida. Eu tenho um celular. Acho que a linha de inclusão de crédito que o governo deu Foi muito grande. lá Pô. em 2006, 2005, por aí, deu uma inclusão muito grande. Onde na é que eu ia população. imaginar que eu ia estar sentado conversando com o senador da República? Tá vendo? Então, o mundo girou, né? O mundo girou, né, pai? Ô, senador, pra galera que tá aqui nos assistindo, muita gente aqui, a gente tem um público muito jovem, né? A gente tem um público muito jovem, a gente sabe que jovem às vezes é confuso, às vezes pensa uma coisa e é outra. Então, a gente queria aqui que você fosse didático em relação às funções de um senador da República aí. Você sendo reeleito, quais seriam as principais funções e uma rotina de trabalho do senador Humberto Costa lá em Brasília? Olha, o senador, assim como o deputado, ele tem, do ponto de vista do que a Constituição prevê, duas atividades importantes. Uma é fiscalizar o Poder Executivo. O vereador fiscaliza a prefeitura, o deputado estadual fiscaliza o governo do estado, o deputado federal e o senador fiscaliza o governo federal, tá certo? Pode fiscalizar também outros poderes aí, dependendo da situação. Então, ele pode denunciar a população que o governo está aplicando mal o recurso, que o governo não está cumprindo direito o seu papel, ele pode apresentar ideias, sugestões, críticas, enfim, que podem ser aproveitadas pelo governo, não é? Mas ele também tem um outro papel, que é o papel de legislar, ou seja, fazer e votar leis. Então, eu posso apresentar um projeto de lei lá para alguma coisa. Eu, por exemplo, apresentei agora, junto com vários outros senadores, um projeto de lei para a gente botar um freio nessas bets. Eu acho que isso tem sido uma desgraça para a população brasileira. Lula comentou um dia desse que queria tratar como questão de saúde, né? De saúde, Aberto mas em todo, você financeira fala? também. Aberto em todo. Aberto em todo. Eu acho que você tem que restringir essa questão de patrocínio de bet para esporte, para cultura, para não sei o quê. Porque a bet ela termina sendo um espaço que você tem não somente o problema de vários crimes ali, lavagem de dinheiro, etc, 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 mas tem um problema grande que é o seguinte, que é o desenvolvimento de uma dependência. É como o álcool, é como o cigarro. Então, você vê quantas famílias que estão desmontadas por conta disso, enfim. Então, você pode apresentar, como eu apresentei, uma lei para estabelecer uma série de limites para essa questão das bets. O enriquecimento, né, das bets que Mas tá porque tendo. tudo é com moderação. A Bet, vamos falar do futebol. Vamos chegar Certo. no futebol. Foi jogar ontem Sport e América. Aí Marconi Chaveiro foi uma fezinha onde? Pra No boca a apostar? boca? No boca a boca? Pode Bet, ser. mas no boca a boca é antigo, as coisas ficou mais modernas. Entendeu? Eu não sou a favor de triguinho, não, porque eu sei que as pessoas, as donas de casa, ficam dentro de casa aqui jogando aquilo e aquilo acaba. Mas as bet, futebol em si, é bem, e a turma gosta. Viu? Mas deixa eu lhe dizer, antigamente, quando tinha essa questão do cigarro, tinha uma guerra para... Existia, comecei aí falando de cigarro. Era comercial, você Hollywood, o cara com Você a prancha. tinha, por exemplo, a Fórmula 1, que era patrocinada por Pelo cigarro. Marlboro, né? Tinha muitas coisas que era Eu patrocinada mesmo por sou a cigarro. favor que acabe com os comerciais de bebida. E por que não acabar o de bet também? Acabar o de bebida, mas de bebida também eu sou a favor que acabe. Eu também eu ia acho trazer que sim, exatamente esse questionamento, né? Porque o processo de regulamentação entra isso, né? Porque a Beta ele já preencheu uma lacuna que, se ela deixar de existir, provavelmente vão... Vai entrar jogos ilegais. vai entrar jogo ilegal, né? Como E até aí- hoje o jogo de bicho tá aí, né? Aí você trazendo o exemplo do cigarro e da bebida, o do cigarro é o melhor que tem, né? Porque você coloca na embalagem dizendo que faz mal, não tem publicidade, né? E existe. Existe. E tem um mercado, e o Mas pessoal quanto compra, né? diminuiu Enfraqueceu o consumo? muito. Mas O- quanto diminuiu o consumo Essa do restrição, cigarro? O né? jovem hoje... E aí, veja, o que Ele é que... poderia o que fumar é que cigarro o- aqui antes. O que é que o pessoal dizia? Que se proibisse... Eu me lembro, quando eu era ministro da Saúde,
Teve uma corrida de Fórmula 1 aqui, que os caras encheram de Marlboro. propaganda de cigarro, e a gente proibiu, né? A prefeita de São Paulo era a Marta Suplicy, proibiu que fizesse qualquer propaganda de cigarro lá, e o Ministério da Saúde apoiou isso aí. Então, as pessoas diziam, tá vendo? Isso vai, se tirar o cigarro, vai acabar. Puxa, acabou E não o cigarro. acabou, não acabou. Acabou o cigarro, entraram outras coisas que patrocinam e tal. Do mesmo jeito é o futebol. Hoje a turma diz, não, se não tiver essas bet aí, vai acabar com o futebol. Mas aparecem outras coisas, outros patrocinadores para isso. Isso é verdade. Vamos supor, tem um Salgueiro da vida, que se acabou e conseguiu voltar esse ano. Entendeu? Sim. Ele sabe o custo que deu para ele voltar ao futebol. Quebrou, Patrocínio de uma. Porque quebrou, patrocínio de uma Bet, uma coisa outra. Tá aí de volta. E sem a Bet, o Salgueiro vai fazer como? Se o quê? Sem as Bet, o Salgueiro, aquele time do interior. O Salgueiro não já teve momentos bons? Quando tinha o Todos com a Nota, por exemplo. Você viu o nosso candidato Eu a tava por lá, eu tava lá na. João Campos, Quando ele se pronunciou, foi falando comigo. disso. A melhor fase do Salgueiro na vida foi sem a Bet, né? É. Tipo, estão usando a Bet meio que pra... Mas existiam todos com a nota, que eu fui presente Sim. naquilo ali, onde as pessoas pegavam suas notas, trocavam por ingresso, ia para o estádio de futebol e o governo repassava para os times. Sim. O Igualdade, o interior, Isso viajava deu. o dinheiro. E isso foi abandonado pelo esse governo. Sim. Abandonou do jeito que muitos times pequenos fechou. Estão vivendo, só Deus sabe. Uma federação que não ajuda clube nenhum. E o futebol está vivendo um maus tempos. Está nivelado por baixo. Mas a minha opinião é essa, que eu acho que é possível você construir futebol, construir show, construir tudo sem bet, não é? Porque a bet, ela está destruindo a família brasileira, está tornando muita gente dependente disso, está produzindo situações que levam até a desagregação da família, A dependência, dilapidação né? de patrimônio, suicídio. Então tem que ter uma regra mais dura. Não estou nem falando de acabar, Tem não é regras. fácil. Porque é tudo Mas com tem que moderação. ter. Não tem moderação. Qualquer pessoa pode chegar e baixar e não pode ser assim. Algumas coisas já foram feitas para proibir esse acesso tão fácil. Aproveitando essa deixa aí de assuntos tabus, assim, legalizações também, queria saber, assim, você como professor, como médico, como jornalista, como político, o posicionamento em relação à legalização também. Muita gente pergunta, né, da cannabis, que muita gente usa aí como tratamento de várias doenças, né, que estão acontecendo. Então, como é o posicionamento do governo, de você também como político? Não, eu sou inteiramente favorável que a gente possa ter o uso medicinal da cannabis, tá certo? Eu acho que hoje há uma comprovação já científica de que ela possui propriedades que ajudam muito na questão da saúde. Você veja agora como as coisas são. Tem uma droga que ali pelos anos 60, 70 era muito falada. Não, era o LSD. É uma droga... De rave, muita gente de rave usa, né? uma droga que gera alucinação, o cara vê bicho, vê um limão maior. A gente via muito nessas festas aí, o pessoal tudo doido, subindo nas paredes. Ali foi proibido. Por exemplo, hoje, uma das constatações que está sendo feitas são ainda experiências, mas que, por exemplo, por causa do Alzheimer, o princípio ativo dela é uma das coisas que está se provando hoje como uma coisa quase milagrosa em relação a isso, nesses testes que estão fazendo agora. Lógico que não é aquela droga na forma dela. A cannabis não é o que provoca a doideira do cara. Lombra, essas coisas. Né? Tem que ter o THC, que é o princípio que geralmente dá o barato, faz essa coisa toda. Então é óbvio, rapaz, que se vai ser usado para um tratamento de saúde de alguém que precisa, lógico, tem que ter toda uma regra que a Anvisa está elaborando, definindo, mas aí eu acho que deve ter a possibilidade de você ter o uso medicinal, sim. Tá chegando aqui já nos nossos finalmente aqui também, né, Marconi aqui. O senador bateu muita bola aqui com a gente. Bateu, conversou um bocado. Aqui foi muita assistência aqui, né, Marconi? Muita assistência. Não foi pro Náutico que entrou na sua vida? Rapaz, na verdade eu nasci no interior de São Paulo. Eu nasci em Campinas.
vim para cá com 6 anos de idade. Eu digo às vezes assim, eu até a conto, Ponte Preta, né? eu Ponte conto Preta essa Guarani, né? história, É. não, mas não era Ponte Preta não. Eu conto essa história, a turma lá do Náutico, rapaz, tu já tivesse um time antes do Náutico, eu tinha O senhor 5 tem a anos cara de do idade. Náutico, o maguinho e tal, uma camisa, né? Eu era doido por futebol, louco. Então, meu primeiro time foi o Corinthians. Aí eu cheguei aqui em Recife, né? Meu pai e minha mãe eram aqui de Pernambuco, meu pai era náutico, né? E eu gostava muito de futebol. E o Náutico era elite daqui, Era né? muito bom, né? Era do muito Hexa, E era né? elite. Tava- Não, mas o que era bom era o futebol do Náutico. Nado, Bita, Nino, Lala, eu já vi essa turma jogar, Salomão, Ivan, eu já vi todo mundo essa turma jogar. Então eu vim no auge do Náutico. Então eu gostei muito do Náutico. Mas meu pai não gostava de me levar para o campo. Não é? Então eu ficava louco para ir para o futebol, ele gostava de dormir no domingo à tarde e eu doido para ir para o futebol. Aí eu tinha um primo que era diretor do esporte e ele, para querer fazer minha cabeça, né? Aí ficava querendo me levar para o jogo, me levar para o jogo. Eu gostava tanto de futebol que eu digo, eu vou com esse cara. E ele marcou um dia para um jogo que aí foi Esporte Náutico, lá nos Aflitos, nesse dia, né? Aí eu fui com ele me botou lá na torcida do esporte. E eu digo, tá, Messi. A filha de gritador. Aí eu doido. Aí, resultado. Nesse jogo que ele levou para fazer minha cabeça pro esporte, o Náutico deu de 2-0. Eita, pô. 2 gols de Bita no Aí no complicou a negócio. sua vida. Aí é que o negócio foi. Você podia ser um rubro-negro Não, hoje, né? eu fiquei quieto, mas só Melhorado. fez reforçar. Aí qual foi o acordo que eu fiz com meu pai uns anos depois? Ele tinha que me ensinar como é que eu ia pro Arruda, o Arruda depois, veio depois. Mas como é que eu podia ir para os Aflitos e como é que eu podia ir para o esporte? Eu morava ali em Boa Viagem, aí ele me ensinou, eu vou levar no ônibus para você. Aí ele me levou, pegou o ônibus comigo, desceu ali na antiga detenção, me ensinou a atravessar ali as duas pontes e ir para frente dos Correios para pegar o ônibus elétrico para ir para os Aflitos. Eu com 10 anos. Hoje em dia ninguém faz isso, não. Eu lembro. Eu peguei o finalzinho do nome dela. Hoje em dia ninguém mais faz isso com um filho. Tinha um nomezinho, eu esqueci o nome daquilo. Ninguém é Eu do largar, com não. 10, 11 anos, ele me ensinou a ir para o campo do Náutico. E aí, naquele mesmo roteiro, você pegava o que hoje é a Rua Nova, passava um ônibus que era o Magiros Deutz, era um ônibus grande, um negócio. Aí eu pegava aquele ônibus que ele parava bem pertinho do campo do esporte. Então, eu ia para o jogo sozinho, com 10, 11 anos. Entrava de graça no campo de futebol, ele me dava o dinheiro da passagem. E aí a minha paixão pelo Náutico foi só aumentando, porque o Náutico era o grande time Falou bem, daquela era, época, né? falou bem, era. Era, né? Hoje em dia o maior do Pernambuco é o esporte, o senhor sabe, né? Fazendo, né? Mas Finado. ainda é o Santinho aí pra mim, né? Tem mais história, né? Mais torcida e tudo aí, né? É, Vai são vir. folclóricos. E falando sobre o brega funk, É isso que eu ia perguntar Tem. agora. Não, eu tive a oportunidade. Acompanha aí, é o cultural. movimento. Eu acompanho, sim. Né? Primeiro, eu quero lembrar uma oportunidade que eu tive. Teve um projeto que eu acho que foi de autoria de Pedro Campos, lá na Câmara, né? Colocando Pernambuco, Recife como a Isso. capital nacional do A brega. gente tava lá em Brasília, a gente foi lá. Esse negócio me deu tanto aperreio na vida, porque quando chegou no Senado, aí ele me ligou e diz, passou um projeto meu aqui, vê se você consegue ser o relator. Aí a senadora Tereza Leitão era presidente da comissão e ela perguntou se eu queria ser o relator. qual a sua Claro, idade? Qual a sua idade? eu hoje tenho 69. Aí, a favor do brega funk. Vem entrar na cabeça desse homem, Aí- o brega funk. O que é o brega funk? Aí veja, aí ela me deu para eu relatar, né? Aí eu relatei. Menino, quando esse negócio passou lá na comissão, que foi A zoada, votado, hein? foi uma zoada, porque a turma do Pará ficou virada. Cada nome, Porque brega. eles diziam que Belém é que era assim, a capital do brega, né? Não, lá era Tecno Brega. Não brega, é isso. Sim, mas o que Mas começou passou... como brega, né? Aí tinha um senador do PT, que era do Pará, e aí os caras no Pará começaram a meter o pau nele, dizendo que ele deixou passar aquele negócio, como é que pode, que ele não era mesmo. Então, parece que eu não me engano, lá é Paraense. Tecno Brega. Aqui é o brega funk. Aí foi. Mas a proposta que foi aprovada era a capital do Brega, né? Porque o Brega nosso aqui já é mais antigo, né? Vem dali de Reginaldo Ronaldo Rossi, Rossi, de isso. outras figuras Maurício Rei. importantes, isso, não é?
E ainda hoje ele está fazendo tudo para ver o que é que faz. Está querendo inventar um outro termo para Belém virar a capital de um tipo de brega. E hoje a gente sabe que eu também fui relator de uma outra coisa, que foi o Dia Nacional do Funk. A turma do Rio me procurou na época lá e tal. Eu fui relator, a gente conseguiu. Aliás, eu fui autor do projeto que criava o Dia Nacional do Funk, enfim. Vamos ver se E Lula hoje vencer. é um meio, um estilo musical, não é? Que é nobre hoje, não é? Eu estava mundo escuta. vendo, eu vi um show da Priscila Senna lá em São Lourenço, agora há pouco, e a gente fez uma visita no camarim lá dela, né? E ela estava dizendo que ia cantar no Rock in Rio, que ia ter um palco só para essa área Exatamente. do funk, brega funk e tal. Quer dizer, é uma coisa que é típica da nossa região, É uma da nossa expressão das periferia. comunidades. Exatamente. Você chega na comunidade e rola brega funk. É. Aí no cantinho outra qualidade, mas rola o brega funk. Gente, vocês já foram jovens. Acabe com isso. Dançando o passinho, a comunidade dança passinho. Sim. Eu dancei o passinho com o Furacão 2000. E o passinho hoje é com brega funk. Aham. Vamos ver se a gente leva o passinho do Jamal lá pro Lula, né? Com O certeza. presidente lá, que a gente ganhar aí. Comemorar. Já levou Nossa, até não. para a Copa, né? Levou pra já- China, levou pra É, China. Então, Entendeu? Isso é normal. Agora as pessoas que querem jogar pedra, tudinho, pessoas daqui mesmo ficam torcendo contra. tudo que é do É a povo, visão a elitizada, né? Não é isso. Fica até com raiva de mim quando eu faço um vídeo dançando, É. perturbando, que eu boto no chuveiro. Quanto mais eu ligo o chuveiro, boto, aí a mãe doida comigo. Aí eles atacam, tudo mais de boa. Ô, senador, a gente tá entrando aqui nas nossas considerações finais, onde a gente vai deixar agora o programa pro senhor, onde o senhor vai mandar o seu recado final. Sua câmera vai ser aquela ali. Tá bom. E aí a gente deixa aqui um recado final que a gente pode esperar aí do senador, caso vença daqui pro futuro, que a gente pode esperar daqui de Pernambuco também, que vai vir com essa eleição muito quente aqui para governador, com 2 candidatos muito jovens, tudinho. Então, é isso aqui, fica as nossas considerações finais aí pro senador Humberto Costa. Tá bem. Não, eu quero primeiramente agradecer o convite para participar do podcast. Foi uma experiência, assim, para mim, muito rica, muito boa. Inclusive conhecer pessoalmente vocês, né? E ver esse trabalho importante que vocês estão fazendo. Fico muito feliz de ter tido a liberdade aqui de poder falar da minha trajetória, da minha vida política, enfim. Descrevi aqui tudo que eu tive oportunidade de fazer, o trabalho que eu tenho feito hoje e o que eu quero fazer mais para frente, não é? E o que eu quero fazer é exatamente dar continuidade a isso que eu fiz. Eu tenho hoje uma identidade muito forte com o presidente Lula, estive com ele nos momentos bons, nos momentos difíceis, não é? Disponho da confiança dele. E quero, lá no Senado, continuar a ser uma voz na defesa de Pernambuco. Eu estou há 2 mandatos como senador, tenho uma experiência. E no meu trabalho, eu procuro pensar principalmente no nosso estado, né? As pessoas dizem assim, não, mas vai eleger fulano para governador e o senador é contra. Sem problema. Eu fui ministro da Saúde e fiz parceria com o Jarbas, que era governador, e eu era oposição. Nós trouxemos a Hemobras, trouxemos a refinaria. Depois eu disputei com o Eduardo a eleição em 2006 e depois virei secretário dele, no primeiro governo dele. Tive parceria com Paulo Câmara nos 8 anos que ele foi governador e com o governo de Raquel Lira também. Por exemplo, fizemos uma parceria para resolver o problema dos prédios caixão. Aquilo foi um trabalho que eu fiz junto ao Ministério da Fazenda, todo mundo está sendo indenizado, aqueles prédios vão ser derrubados e substituídos por habitação, por espaços públicos importantes. Então, eu tenho essa capacidade de dialogar Fazer também pontes. com o diferente, né? E eu acho que tudo isso faz com que as pessoas possam saber de antemão que vão ter alguém lá para defender o interesse de Pernambuco, o interesse dos trabalhadores. Esse dedo aqui nunca botou ali naquele painel de votação para fazer qualquer coisa contra o povo trabalhador, o povo pobre do nosso país. E é por isso que eu peço a confiança das pessoas para que eu possa continuar lá. E agradeço a oportunidade. Vamos lá.
Uma consideração também, Marconi? Fica à vontade também. Rapaz, foi muito bom conversar com o senador. E ele veio aqui para o Brega Abrigoso, onde ele fala para as comunidades. Porque o alcance do Brega Abrigoso é as periferias. E tudo que o senhor vê aqui, o senhor só teve a deixar grandão. Só ampliou, Brega né? Abrigoso. A comunicação. Só ampliou. Com certeza. Sinal que o senhor está aberto às conversas. O senhor é uma pessoa jovem, com 69, e a favor do Brega Funk, né não? Tá novinho Valeu. ainda, né? Parabéns, Obrigado. tá novinho. Salva de palma para ele. E Muito fica bom. aqui, fica aqui nossos agradecimentos aqui, né, ao senador por ter se disposto a ser entrevistado aqui no nosso Bregoso Cast, né? Porque a galera fica querendo saber também, né, Marconi? Também, né, nosso futuro senador, a galera quer saber o que é que ele vai fazer pelo Brega, qual é o olhar dele aqui em relação às nossas comunidades. Então a gente já chega aqui, já chega chamando logo, né? Fica nosso agradecimento. Obrigado também você, Marconi, Nada. por estar aqui dando esse apoio moral Dois aqui. careca. Vou querer mais tu por aqui, cara. homem. A gente combinou em Tamo junto. cabelo. Então, tudo e tudo. E fica aqui o nosso boa tarde, nosso boa noite, nosso bom dia aí pra todo mundo. As eleições estão vindo. Fica aqui a consciência eleitoral de todos vocês aí pra escolher o seu melhor candidato. Veja aí Mas o a senador melhor tá aí, viu? proposta. Tá aí já. Eu indico, viu? A indicação do Marconi já, né? É a indicação do Marconi. Então tá dizendo aí. Você Um tá... dos maiores seguidores meu. Quando ele estava lá, o senador seguindo Marconi Xavier. Digo, Eu vejo nada. direto, vejo direto. Já Aí gostava. dentro. Tá. Então até a próxima, pessoal. Aqui, ó. Aí dentro. Aí dentro. Cuida pra cuidar. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até mais.